Pessoal, hoje nós vamos discutir o tema dos mega eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e como é que eles se relacionam com os direitos humanos. No fundo, vai ser também uma conversa um pouco mais ampla sobre esporte e direitos humanos, né? Qual é a relação entre esses dois temas. E são assuntos que estão extremamente em evidência, né? Agora, em 2022, a gente teve já as Olimpíadas de Inverno, em fevereiro, e vamos ter em breve a Copa do Mundo. E esses dois mega eventos vão acontecer neste ano em estados autoritários. As Olimpíadas de Inverno aconteceram na China e a Copa do Mundo vai acontecer no Catar. Então, esse tema está muito presente nas discussões, está muito forte, né? E nos últimos anos eu tenho conversado muito com a imprensa esportiva, né? Particularmente com as equipes da Globo, sobre essa relação. Então, às vezes pode ser, por exemplo, um regime autoritário árabe que comprou um clube de futebol ou que está patrocinando um grande time europeu. Outras vezes é a realização de um mega evento como esse, né? E como que tudo isso está relacionado, né? E essas conversas têm sido muito boas, muito interessantes. Eu vou passar para vocês um pouco também do que a gente tem trocado dessas ideias, né? Como é que elas se relacionam ali com o que a gente está vivendo agora. Então, vamos lá. Bom, as Olimpíadas são torneios que tinham existido na antiguidade, tinham sido muito importantes ali para aquele mundo das cidades-estados da Grécia, e elas foram retomadas e recriadas no finalzinho do século XIX. E, ao longo do século XX, as Olimpíadas se tornaram um mega evento, né? Elas passaram a mobilizar o mundo inteiro, negócio de bilhões de dólares, se tornaram também grandes eventos televisivos. E a Copa do Mundo, que é mais recente, né, também começa ali no início do século XX, e ao longo também do século vai se tornando um evento global, efetivamente. Então, elas começaram pequenas, as Olimpíadas começaram como algo ligado ao esporte amador, né, inclusive proibindo atletas profissionais, e ao longo ali do tempo elas vão se tornando cada vez mais complexas, cada vez mais vinculadas aos grandes conglomerados empresariais do mundo esportivo, né? Então, empresas que produzem roupas, acessórios, como que tudo isso vai sendo ligado, né, na questão do esporte. E à medida também que elas se tornam eventos globais, né, que elas começaram muito ligadas na Europa Ocidental, na América do Sul, no caso da Copa do Mundo, no caso das Olimpíadas, mais América, Estados Unidos e Europa Ocidental. E à medida também que elas vão crescendo, elas se tornam eventos que vão englobando estados autoritários. E esses estados vão começar também a utilizar esses eventos para promover os seus próprios interesses. Isso vem, pelo menos, ali dos anos 30, né? Quando, por exemplo, a Itália fascista, a Itália do Mussolini, sediou uma Copa do Mundo, e a Alemanha de Hitler sediou uma Olimpíada, e que foi também um momento muito marcante, né, na história do esporte global. Então, a gente já tem aí mais de 100 anos, né, em que esses regimes autoritários procuram utilizar os grandes eventos esportivos como um instrumento de prestígio, como uma ferramenta para aumentar a sua influência internacional e também num certo esforço, digamos assim, de normalização, né? De mostrar para outros países, de mostrar para outros governos, de que eles também são nações respeitáveis, né? De que eles também fazem parte dessa comunidade internacional de grandes potências. Então, não é uma coisa que começou agora, né? Em 2022, já tem aí praticamente 100 anos, né, dessas utilizações de eventos desse tipo. Agora, o que nós temos nos últimos anos, né, eu diria, em particular ao longo do século XXI, são movimentos sociais, são movimentos de direitos humanos extremamente ativos, né, na promoção de uma agenda social, de uma agenda de direitos humanos, né, envolvendo todo esse tipo de mobilização, né?
de questionar esses governos autoritários, de questionar a FIFA ou o Comitê Olímpico Internacional, não só esses governos anfitriões, mas também o papel que essas organizações esportivas internacionais desempenham na promoção desse tipo de evento. E o que sai disso tudo, né? Por que existe essa conivência? Por que existe essa tolerância, né, de instituições desse tipo com eventos, com regimes autoritários, né? Basta lembrar para vocês que a própria Rússia, né, com todas as sanções que ela vem sofrendo ali desde 2014, desde que começou o conflito na Ucrânia, ela sediou tanto uma Copa do Mundo quanto uma Olimpíada de Inverno, né, mesmo com toda essa pressão internacional contra o país. E, bom, existe um nome, né, que está cada vez mais popular para descrever esse tipo de movimento, em que ou um governo autoritário ou um indivíduo, né, vão tentar utilizar o esporte para melhorar a sua imagem. E esse termo é sports washing, né, que a gente poderia traduzir para o português como lavagem esportiva. Assim como a gente tem a expressão lavagem de dinheiro, né, quando alguém ganhou dinheiro de uma maneira ilegal, no crime organizado, e vai tentar mascarar isso com alguma atividade empresarial legítima. Não? E o que o sports washing faz é algo semelhante, mas em termos ali de usar o esporte para essa maquiagem, né? De usar esse esporte para tentar, ali, de alguma maneira, mudar essa imagem. Então, bom, como é que isso funciona em termos dos governos? Pode ser, por exemplo, isso. Olha, eu sou um regime autoritário como o Catar e eu vou organizar uma Copa do Mundo para mostrar o quanto meu país é moderno, o quanto eu tenho essa capacidade de organizar um grande evento, e por aí vai. Né? No caso de um indivíduo, isso pode se dar de maneiras diferentes. Né? Vamos usar a Rússia também como exemplo, que é excelente. A gente tem vários desses bilionários russos que, em geral, são conhecidos como oligarcas. Né? Bom, qual é a diferença de um oligarca para um bilionário? Né? É a influência política. Né? Os oligarcas têm uma participação muito forte no Estado russo. Né? Em geral, as fortunas deles dependem de acordos políticos, dependem ali de uma participação muito grande na maneira como o Estado russo está organizado, no tipo de concessão que eles receberam dali. Isso é diferente, por exemplo, de um bilionário americano, sei lá, o Elon Musk ou o Steve Jobs, que, em muitos casos, construíram as suas fortunas no setor privado e sem ter uma relação particularmente forte com o Estado americano. Né? Mas a questão é que esses oligarcas têm um problema de imagem internacional e, em muitos casos, eles procuram melhorar essa imagem investindo em esporte, né? Sobretudo no futebol. Né? O futebol europeu, as grandes ligas, elas acabam atraindo muito esse tipo de empresário. Então, eles passam, por exemplo, a patrocinar um time, ou a comprar mesmo, né, o controle de um grande time de futebol. Isso vale para os russos, isso vale para os árabes também. Né? Então, você pode ter, por exemplo, ali o governo do Catar patrocinando o Paris Saint-Germain, ou bilionários árabes comprando o Newcastle na Inglaterra. Quer dizer, é um esforço disso. Né? Assim, olha, eu não sou simplesmente esse cara que fez uma fortuna investindo em petróleo ou em mineração na Sibéria, eu sou também o sujeito que vai patrocinar aqui o time da tua cidade, né? O time do seu país. E é claro que isso gera toda uma controvérsia entre as torcidas locais, né? Porque os grandes times de futebol, sobretudo na Europa, eles são marcas globais. Né? Barcelona, por exemplo, é uma multinacional, né? Mas eles também têm um vínculo muito forte com uma comunidade local, que pode ser uma cidade, que pode ser alguns bairros, uma comunidade étnica, religiosa. E esses dilemas estão colocados muitas vezes para quem torce para esses times. Então, você quer o dinheiro, você quer que o teu clube tenha grana para contratar o melhor jogador, o melhor técnico, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse medo de que o clube vai perder o vínculo com a comunidade e que ele vai se tornar alguma coisa ali muito mais impessoal, né? Que vai estar ali circulando, né? por outros lugares. Né?
E a realização de mega-eventos, né, da Copa, das Olimpíadas, ou de outros eventos. A gente tem também no mundo de língua britânica, no mundo de língua inglesa, o Commonwealth Games, né, que são os jogos que reúnem o Reino Unido e as antigas colônias britânicas, e que são imensos também. É um mega-evento internacional. Nas Américas, nós temos os Jogos Pan-Americanos. Tem vários tipos de mega-eventos esportivos. Eu vou usar mais a Copa do Mundo e as Olimpíadas como exemplo, mas muito do que eu estou dizendo aqui também se aplica, né, para esses outros mega-eventos. Então, eles podem ser utilizados, em muitos casos, como um instrumento de sports washing. Né? Em termos de mega-evento, eu limitaria isso aos governos autoritários. Né? Agora, é claro que governos democráticos também vão tentar utilizar os mega-eventos para promover a sua imagem. Né? Assim, o Brasil, entre 2007 e 2016, é um exemplo clássico disso. O Brasil que estava utilizando ali os Jogos Pan-Americanos, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, para levar adiante uma ideia de um Brasil em ascensão, de uma potência em ascensão. Né? Foi um momento muito particular ali, né, dessa história recente brasileira, e que marcou uma época, sobretudo para nós aqui no Rio de Janeiro, né, porque nós cedemos esses 3 jogos. E foi um exemplo global, né, de uma cidade que recebeu muita atenção, que recebeu muitos investimentos por conta de tudo isso. E já vamos falar um pouquinho do que isso representou para a cidade do Rio, que tipo de legado que esses mega-eventos deixaram aqui. Bom, mas além dessa questão ligada ao sports washing, né, por que esses mega-eventos são controversos em termos de direitos humanos? Uma das razões é porque tanto a FIFA quanto o Comitê Olímpico Internacional impõem uma série de restrições às liberdades civis e políticas durante a realização desses mega-eventos, principalmente restrições à organização de protestos políticos e de declarações políticas por parte dos atletas. Né? Quer dizer, o esforço dessas organizações, as normas delas, né, é que esse tipo de manifestação é proibido. Você não pode ter, por exemplo, um atleta que sobe no pódio da Olimpíada e abre um cartaz, né, com uma declaração política qualquer. Né? Ou você não pode ter, digamos, numa Copa do Mundo, um protesto político organizado num estádio. Então, em geral, essas normas da FIFA, essas normas do COI, elas são muito fortes, elas são muito abrangentes e elas estão em contradição com o que são os tratados internacionais de direitos humanos. Então, por exemplo, aquela Carta Internacional de Direitos Humanos que nós analisamos em aulas passadas, né, que é a combinação da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU com o Tratado dos Direitos Civis e Políticos, né, eles asseguram a liberdade de organização, eles asseguram a liberdade de expressão. Então, como é que tem esse conflito, né, com as normas do COI, com as normas da FIFA? São normas também que estão em muita frequência em confronto com as constituições de cada país anfitrião, né, com as leis democráticas de cada país anfitrião. Então, tudo isso gera um elemento de tensão, né? E é claro que é muito difícil, se não impossível, proibir esse tipo de manifestação, porque elas podem acontecer de várias maneiras. Ali no slide eu coloquei uma foto de um dos protestos políticos mais famosos das Olimpíadas. Né? São as Olimpíadas de 68, na cidade do México. São atletas americanos levantando o braço esquerdo, né? Que é um gesto que, na época, estava muito associado ao movimento negro americano. Vocês estão vendo que são atletas negros, né? Ao movimento Black Power. Né? Então, esse gesto é um gesto muito simples. Né? Você pode levantar o seu braço por várias razões, mas naquele momento, naquele contexto político, ele era um movimento de afirmação, um gesto de afirmação do movimento negro, um gesto da luta antirracismo. E esses caras foram super perseguidos por conta desse momento do pódio, tiveram a carreira absolutamente ali sabotada. Mas como é que você proíbe um gesto desse? Né? Em outras Olimpíadas, por exemplo, agora recentemente, né, atletas da Etiópia que faziam um gesto assim,
que no país deles é um gesto ligado a um protesto político, né, de uma minoria étnica que está perseguida na Etiópia. Então, são questões ali muito triviais, né? Às vezes é uma maneira de você mexer a mão, de você mexer o braço, que num determinado contexto, numa determinada sociedade, pode ser um gesto carregado de significado político, e em outras pode ser um gesto que não tem ali a menor importância, que ninguém vai saber direito ali o que está acontecendo, né? Então, esses detalhes culturais, eles importam muito. Da mesma maneira, você pode ter, por exemplo, a segurança no estádio proibindo as pessoas de entrarem com faixa, de entrarem com cartazes, né? Mas elas podem organizar, por exemplo, uma coreografia dentro do estádio. Se tiver um número grande o suficiente de pessoas, dá para fazer um protesto assim. Ou de vaiar, né, as autoridades no estádio. Isso aconteceu, por exemplo, nas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, né? Que, quando as autoridades brasileiras iam falar, né, o público vaiava, né? E aí, você vai proibir as pessoas de falar, né? Vai proibi-las de respirar ali, né? Como é que isso vai funcionar? Vai ser uma coisa difícil, né? Então, os estádios, as instalações esportivas, as cidades, né, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, elas são espaços de contestação política. Elas são também lugares onde se dá esse tipo de luta política. Independente, tem alguém com o microfone aberto, por favor, feche aí. Então, independente do que sejam também essas normas, né, da FIFA ou do COI, que essa luta política está acontecendo o tempo inteiro. Eu diria que ela é algo inerente aos seres humanos, né? Onde quer que nós tenhamos grandes comunidades, as pessoas têm os seus valores, né? Têm ali as suas causas éticas, as suas mobilizações, e elas estão ali lutando, contestando, tentando colocar em evidência, né, o que cada uma está fazendo. E, além dessa questão envolvendo as restrições de liberdades civis e políticas, né, a gente tem os impactos sociais e econômicos desses mega-eventos. Como eles se tornaram algo realmente muito grande, eles sempre acabam demandando também a construção ou ampliação de infraestrutura. Você tem que construir o estádio, você tem que construir uma vila olímpica, né? Você tem que construir um centro de imprensa, ou tem que melhorar a infraestrutura de transporte na cidade, o que seja. Mas quase sempre eles exigem um investimento muito significativo, né? Sobretudo se a gente está falando de um país em desenvolvimento, onde essas infraestruturas ainda não estão muito presentes, né? Então, por exemplo, uma coisa é você organizar uma Olimpíada no Japão, como a gente teve no ano passado, em que Tóquio já tinha sediado uma Olimpíada antes e basicamente usou aquela estrutura que já existia. Eles não construíram muita coisa. É diferente no caso da cidade como Rio de Janeiro, que teve que construir ou ampliar muita coisa e teve que reformar os estádios, né, também para se adequar a um certo padrão internacional. E uma reforma que se deu contestando, modificando muita coisa que já existia aqui. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, como é que o Maracanã, né, como é que o nosso vizinho de UERJ, por exemplo, mudou muito ali por causa desses mega eventos, né? Então, algumas perguntas que a gente precisa fazer sempre que vai discutir esse tema, né? Então, qual é essa infraestrutura que vai ser construída para dar apoio ao mega evento? Onde ela vai ser construída na cidade? Isso é muito importante. Então, por exemplo, que parte da cidade vai ser beneficiada com essa nova estrutura de esporte? Esses estádios vão ficar nos bairros de classe média, nos bairros mais ricos, ou eles vão ser construídos na periferia? Essa infraestrutura de transporte vai ser construída onde? Quem é que vai usar esse metrô ampliado? Quem é que vai usar, sei lá, as novas linhas de ônibus, o que seja? Quem vai estar ali beneficiado por conta disso? E que uso vai se dar a essas instalações esportivas depois que acabarem esses mega eventos? O que a gente vai fazer com esses estádios, com esses centros
ginásios, né, com essa Vila Olímpica, com esse centro de imprensa, qual vai ser o uso deles depois que a festa acabar? Existe um risco muito grande de que eles se transformem naquilo que é conhecido como elefante branco. O que é um elefante branco? É uma grande construção que não serve mais para nada. Ela está vazia, ou ela está subutilizada. Então, pode ser, sei lá, construiu ali um complexo ali para eventos aquáticos, né, de natação, do que seja e tal. Acabou os jogos, aquilo ali está desativado, não está sendo mais utilizado, a piscina está sem manutenção, está sem água, a água está suja, né? Pode ser ali o caso da Copa, por exemplo, né? Se construíram aqui no Brasil, se reformaram grandes estádios em cidades que sequer têm times na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, qual vai ser ali a função daqueles estádios depois que a Copa do Mundo acabar? Não? Ou aquelas imagens que a gente teve em países como o Brasil, como a África do Sul, né? De um estádio super moderno no meio de uma favela, ou no meio de um bairro muito pobre. No caso do Castelão, ali em Fortaleza, ou é no caso da África do Sul, o estádio na cidade do Cabo, né, que fica também numa parte mais pobre da cidade. E aí? Né? Qual é a razão disso? Para que ele vai servir? Então, existe esse risco grande, né, de que essa infraestrutura não vai ter um uso e que vai ser feito um grande investimento nela e depois ela não serve para nada. E a própria questão ali da distribuição desses recursos, né? Então, eu coloquei ali no slide uma foto dos grandes protestos do Brasil de 2013, né, que foram feitos ali na véspera da Copa do Mundo, e isso era muito comum, né? Não, eu quero que a escola seja padrão FIFA, eu quero que o hospital, que o transporte público seja padrão FIFA, porque era muito aquela crítica do quanto estava se gastando de dinheiro para a realização desses mega eventos, né? E de como esse dinheiro poderia ter sido aplicado em outras situações, né? Para coisas muito melhores e uma importância social muito maior. E aqui a gente chega também num debate que está muito presente, né, que é o debate ligado à segregação social. Olimpíada, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, o que seja, são eventos muito caros. É muito caro você comprar um ingresso para assistir a uma competição esportiva num mega evento como esse. É muito caro você se deslocar pela cidade para poder participar desses mega eventos. E aí? Quem é que vai realmente se beneficiar desse tipo de atividade? Com muita frequência, o que vai acontecer ali vai ser que esses eventos vão ocorrer para uma classe média alta, para uma elite, e não para os mais pobres. E eles podem, inclusive, significar uma estratégia de política pública de segregação social. A gente viu isso de uma maneira muito presente no caso, vamos dizer, do Maracanã, né, do nosso vizinho, de UERJ, em como o estádio foi reformado para se adequar a esses padrões internacionais, acabando com a geral, acabando com aquele lugar ali no público, que era mais barato, onde as pessoas assistiam o jogo de pé, era desconfortável e tal, mas era um instrumento de democratização, para que as pessoas pobres pudessem ir ao estádio e ver um jogo de futebol. E o que a gente viu na Copa, o que a gente viu nas Olimpíadas, foi uma coisa muito diferente, né? Via aquelas imagens ali, aquelas panorâmicas ali dos estádios, e era uma classe média alta, era um público branco, né? Era muito diferente daquilo que acontecia antes. Esse fenômeno, às vezes, é chamado de uma gentrificação do futebol ou de outros grandes eventos esportivos. Mas ele é particularmente forte no futebol, porque o futebol nasceu como algo muito ligado à classe operária, aos mais pobres, né? Tanto na Europa, então, principalmente na Europa, né? No Brasil ele começou mais elitista. Mas, então, tinha uma tradição muito forte, né, do futebol com as comunidades pobres. E isso começou a mudar na década de 90, na Inglaterra, quando começou esse processo de gentrificação, com causas muito variadas, né? Quer dizer, houve alguns acidentes horrorosos nos estádios britânicos de desabamentos, né, de incêndios, de coisas do tipo. Então, era necessário realmente uma reforma com mais segurança.
como era também no Maracanã ou em outros grandes estádios brasileiros, né? Mas muitas vezes essas reformas se deram não só numa questão de segurança, mas também numa questão de tornar aquele espaço menos acessível, mais caro. Em muitos casos também, esses estádios, em particular nos Estados Unidos e na Europa, eles viraram arenas multiusos. Então, ele é não só um estádio que é utilizado para uma partida de futebol, de basquete, do que seja, mas ele é também um espaço que vai ser utilizado em eventos empresariais, ou para festas corporativas, né? Vai virar uma arena, né? Ou para show, né? Serve um pouquinho para tudo, né? Não só para aquele uso esportivo que ele tinha ali como sua intenção original. Então, ele vai se adaptar ali para ser uma ferramenta ali para vários usos, né? Isso significa também que ele vai ficar menos acessível para os mais pobres. Ele vai ficar alguma coisa ali mais voltada realmente para essa elite, né? E a gente teve não só essa questão ligada ao preço dos ingressos, né? Mas também, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, uma mudança do espaço urbano relacionada a remoções de favelas e de outras comunidades pobres, né? Para a realização desses mega eventos. Bom, às vezes essas remoções aconteceram por razões que, na realidade, não estavam assim tão vinculadas à Copa, com a Olimpíada. Esses eventos acabaram sendo muito mais um pretexto, né, para se tirar aquelas comunidades de áreas da cidade que estavam se valorizando muito e que tinham atraído o interesse do mercado imobiliário, de grandes construtoras, que queriam construir ali prédios, né, empreendimentos imobiliários quaisquer, né? Então, no Rio de Janeiro, isso foi muito forte nos anos 2010. A gente teve ali mais de 100 mil pessoas que foram removidas das suas casas, suas favelas foram extintas em parte ou em totalidade, né, para a realização desses mega eventos, para a construção de infraestrutura esportiva, né? Isso aconteceu até ali perto da UERJ, na favela do metrô. Mas acho que o caso mais emblemático no Rio de Janeiro foi Vila Autódromo, né? Ali naquela região ali de Jacarepaguá, chegando ali, né, indo para a zona oeste da cidade, né? E como isso era uma coisa, como era uma comunidade que vinha tentando evitar essa remoção há muitos e muitos anos, né? E acabou ali expulsa por esse momento político ali em que havia um consenso social muito grande e era necessário fazer isso para que os eventos pudessem acontecer, né? Para que a cidade pudesse se modernizar, né? Ou então, assim, remoções que aconteceram para construir a Vila Olímpica, coisas desse tipo. Isso pode ocorrer em muitos países, isso pode acontecer em muitos lugares, não foi particularmente forte aqui no Rio de Janeiro, né? Pelas condições da nossa cidade, né? Nós somos não só uma cidade muito desigual, com grandes bolsões de pobreza, mas por uma questão da própria geografia do Rio, a pobreza no Rio muitas vezes está colocada também em bairros de elite. Então, a gente tem favela em Ipanema, a gente tem favela no Leblon. É diferente daquilo que acontece numa cidade, digamos, como São Paulo, né, em que, em muitos casos, a cidade é mais segregada, né? Os pobres estão de um lado, a classe média e os ricos estão de outro. No Rio de Janeiro, as coisas estão mais misturadas, né? Pelo menos na Zona Sul, nas favelas da cidade. Então, também essa pressão pelas remoções foi mais alta, foi mais forte aqui. E teve muito ligada também com tudo isso que a gente viveu aqui na cidade, né? Teve outras cidades que tomaram caminhos diferentes. Não necessariamente um mega evento é um sinônimo de segregação ou um sinônimo de exclusão social. Depende de como é a realização desses eventos naquela cidade. Por exemplo, Olimpíadas de Barcelona, em 1992, o planejamento urbano que Barcelona fez para receber aquelas Olimpíadas foi sensacional. As Olimpíadas marcaram ali uma guinada de Barcelona para que ela se consolidasse como a grande cidade global que ela é hoje em dia, né? Deixou de ser uma cidade relativamente marginalizada, né, numa Espanha autoritária, franquista, e virou uma grande capital global, cosmopolita, né, um posto que ela ocupa até hoje. Ou uma cidade, por exemplo, como Londres, né, que quando realizou suas Olimpíadas em 2012, teve uma preocupação social grande
de que a maior parte dos eventos, que a maior parte da infraestrutura fossem na zona leste da cidade, né, no East End, em Londres, que é a região mais pobre, né, para tentar também diminuir ali um pouco, né, essas desigualdades, esses efeitos negativos de um grande evento desse porte. Né? Então, quer dizer, a gente tem também o que é a decisão de cada governo, né? O que cada país está tentando fazer nessas Olimpíadas. Né? Agora, para a gente olhar, e é interessante que isso atravessa democracias e ditaduras, né? Isso atravessa governos de vários matizes ideológicos. Quer dizer, os mega-eventos foram realizados no Brasil numa época em que o país era governado por regimes por governos progressistas, né? Mas, ainda assim, esses governos aceitaram, sem muitos questionamentos, um padrão bastante elitista de evento, né? Um padrão aí bastante voltado para essa política de segregação. A mesma coisa aconteceu na China, né? A China já sediou aí 2 Olimpíadas, né? 2008 e agora 2022, e todas elas muito marcadas também por esse padrão aí de remoções em Pequim, né? De bairros mais pobres que foram devastados para se construir uma infraestrutura esportiva que é super moderna, que é super arrojada, né? Mas que teve ali também um peso muito alto, né? Que teve ali também um impacto social fortíssimo. Né? Quer dizer, nossa, como Pequim mudou por causa desses mega eventos. E em 2022, né, nós temos um ano que está particularmente marcado por todas essas discussões sobre sports washing, por todas essas discussões éticas sobre o que significa um regime autoritário sediar um mega evento. O que isso quer dizer em termos ali de uma legitimação desses regimes, né, em termos ali de eles serem aceitos pela comunidade internacional. Né? Então, a gente teve, em fevereiro, as Olimpíadas de Inverno em Pequim, e vamos ter agora a Copa do Mundo no Catar. O que a gente viu, o que aconteceu durante as Olimpíadas de Pequim? Bom, primeiro, elas sofreram um boicote diplomático por parte dos Estados Unidos, do Canadá, de alguns países europeus, em que os seus atletas participaram desses eventos, mas os seus diplomatas, os seus políticos não. E o que foi colocado como essa justificativa, né, foi o fato de que a China é um regime autoritário, né, que estava ali envolvido em graves violações de direitos humanos, em particular contra as suas minorias étnicas e religiosas, e que os países ocidentais não poderiam aceitar isso, né, legitimar isso. Quer dizer, é parte de uma tendência maior dos últimos anos, de um conflito mais acentuado entre, de um lado, os Estados Unidos e a Europa, e de outro, a China e a Rússia. Isso já vinha acontecendo há alguns anos, ficou agora, claro, muitíssimo mais forte com a guerra na Ucrânia, né? Mas já estava presente ali há algum tempo. Né? E a gente está vendo também uma disputa de narrativas mais intensa, né? Um conflito político, diplomático, que chega na mídia, que chega na opinião pública, que está nas redes sociais. Né? A gente teve campanhas da sociedade civil falando nas chamadas Olimpíadas do Genocídio, né? Quer dizer, associando a realização dos mega-eventos na China a essas repressões das minorias, a essas violações de direitos humanos, né? E como tudo isso esteve muito marcado ali por essas disputas, né? Por essas tensões. E temos também essas críticas de direitos humanos, por exemplo, as condições trabalhistas para essas grandes obras de infraestrutura na China, no Catar e em outros lugares. Né? Então, o caso do Catar, por exemplo, está muito marcado. Né? O Catar é um país muito pequeno, a população dele é mais ou menos a da cidade de Niterói, né? 700 mil habitantes, onde a maior parte do trabalho braçal é feito por estrangeiros, é feito por trabalhadores migrantes do Paquistão, de Bangladesh, do sul da Ásia, que vão para o Catar, que fica ali no Golfo Pérsico, né? E vão trabalhar como operários, vão trabalhar como serventes, né, nessas grandes obras, e as condições de trabalho, de segurança, de moradia deles são horríveis. Né? E tem ali muitos casos de mortes, de acidentes, de mutilações. Né?
E eles não têm direitos nenhum, né? Então é muito fácil para eles serem deportados do Catar, de volta para os seus países de origem. É muito difícil para eles se organizarem politicamente, montarem um sindicato, tentarem ali fazer suas reivindicações, né? Eles ficam muito dependentes do que é ali, do que aquele governo está impondo para ele. Então, existe também uma mobilização sobre isso. Tem, por exemplo, relatórios de organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, né, colocando ali, né, como é que isso acontece. Né? Então, o que a gente tem são essas várias disputas, são essas várias, né, esses vários conflitos. Né? E eles afetam de uma maneira muito forte as relações internacionais, a política global, quando o tema é esporte, quando o tema é direitos humanos. E eu diria para vocês que a tendência é que esses conflitos se tornem mais acentuados nos próximos anos. Por quê? Bom, primeiro que uma característica do século XXI, em particular da década de 2010 em diante, é que esses grandes países do sul global, esses grandes países em desenvolvimento, como o Brasil, a China, a Índia, a África do Sul, eles começaram a ser muito mais ativos em sediar esses mega-eventos. Bom, isso já tinha acontecido no passado, mas eles se tornaram mais ativos em buscar esse tipo de mega-evento, inclusive como parte de uma estratégia, né, de legitimação, de ascensão internacional, por aí vai. Uma outra consequência é que nos países ricos, né, nos países desenvolvidos, a gente tem ali uma mobilização maior da sociedade civil, em muitos casos criticando esses mega-eventos, dizendo, não, eu não quero sediar um evento como esse. Os impactos negativos são muito grandes. Eles acham que eles não têm muito a ganhar, eles já têm uma infraestrutura sofisticada, bem feita, para que eles querem isso? Então, você tem, de um lado, né, países ricos que estão dizendo, olha, para nós não é mais interessante sediar a Olimpíada, a Copa, né? Bota isso aí para os mais pobres. E esses países em desenvolvimento que estão reivindicando esses mega-eventos. Então, isso tem um cenário aí de um maior conflito, ao mesmo tempo que agora, com a guerra, né, a gente está vendo o aprofundamento de tendências que já existiam, de um conflito maior entre China, Rússia e o Ocidente. Né? O que isso está colocando também como um dilema para os países da África, da Ásia, da América Latina, onde é que a gente se situa em termos aí desses grandes conflitos globais. Né? Então, são temas super interessantes para pesquisar, né? Em especial aqui nós no Brasil, né? Porque nós temos aí todo um corpo de estudo para isso, né? Por conta desses vários mega eventos que nós sediamos entre 2007 e 2016. Né? Bom, com isso eu encerro a parte expositiva da aula e agora abro para as perguntas e para o debate com vocês. Esse é um tema que nos toca bastante de perto e que com certeza vocês devem ter as histórias de vocês e as perguntas de vocês com relação aos mega eventos. Oi, Maurício, bom dia. Bom dia, Você Júlia. me ouve bem? Ouço bem. Como que a mídia internacional cobre esses eventos, nos casos como acontece assim nos países em desenvolvimento aqui no Brasil, dado toda essa manifestação que tem, etc., e o nosso histórico de imagem violenta e a preocupação que eles têm com os turistas, mas isso é colocado em perspectiva, que nem você colocou aqui na aula, ou não é abafado? Ótima pergunta, Júlia. Na verdade, tem um padrão, né, nessa cobertura da mídia dos mega-eventos, que é mais ou menos o seguinte. Né? Quando esses mega-eventos acontecem num país em desenvolvimento, em geral, a cobertura da mídia antes do evento é uma cobertura mais crítica. Diz assim, será que esse país tem a infraestrutura necessária para realizar um evento desse porte? Será que vai ter um problema de transporte? Será que vai ter um problema de segurança pública? Será que vai ter um problema de repressão política? Né? Quando é o caso da Rússia, do Catar. Né? Agora, a partir do momento em que o evento começa, em que os jogos começam, a cobertura muda. E o foco dela se torna muito mais a festa. O que interessa para o espectador, o que interessa para o leitor? Né? O que ele quer saber quando está acontecendo uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, não é tanto se o governo do Catar é uma ditadura ou se a China está prendendo os dissidentes. Né?
Ele quer acompanhar os jogos. Ele quer ver como é que vão ser aquelas competições esportivas, o que vai estar colocado ali, né, como um destaque, né? Isso aconteceu muito aqui no Brasil, né? E era até curioso, porque os correspondentes chegavam, né, com alguns dias de antecedência antes dos jogos, né? Aí eu começava a receber os telefonemas dos produtores. Ah, você pode gravar uma entrevista, pode fazer aqui um debate. E realmente, antes do início dos jogos, seja da Copa, seja das Olimpíadas, né, a conversa era sempre sobre esse lado negativo, né? Problema político, problema da infraestrutura deficitária. Agora, a partir do momento em que começa a festa, em que começam os jogos, o foco são as coisas boas. Isso aconteceu, inclusive, agora na China, né? Quer dizer, a cobertura foi muito mais voltada ali, né, para o desempenho dos atletas e tudo mais. Ainda que no caso chinês, eu acho que tenha tido uma cobertura, sobretudo da imprensa americana, que foi um pouco mais crítica, inclusive durante os jogos, ressaltando, por exemplo, atletas que têm dupla nacionalidade, o que isso significa em termos de lealdades políticas e tal. Mas essa é a tendência, né? Cobertura crítica antes do evento e quando começam os jogos, algo mais favorável, mais simpático. Mas é um bom teste para a gente fazer, por exemplo, no Catar, né? Acompanhar a cobertura da mídia sobre a Copa do Mundo e ver como que isso vai se desenrolar. Meu palpite é que vai ser mais ou menos semelhante, a menos que a gente tenha ali alguma grande tragédia durante a Copa, um estádio que desabou, ou uma repressão muito violenta, uma manifestação, alguma coisa assim. Entendi. E como que fica essa questão, assim, pelo menos aqui no Brasil, muitos atletas vêm de origem mais pobre. Isso é uma saída para essa Sem população. dúvida. E aí, nos mega eventos, tem uma repressão grande política e civil dessa população e que muitas vezes os seus familiares, amigos, conhecidos não podem estar presentes. Isso não, assim, não é gerado um debate? Claro. Eu acho que é um ótimo debate. Agora, se coloca, por exemplo, no lugar de um atleta como esse. Vamos dizer que você é uma jogadora da seleção feminina de futebol, ou que você é uma atleta que está competindo ali na Olimpíada em caráter individual. Você se destacou na sua profissão, você começou a receber patrocínios, então você tem grandes empresas que estão ali te pagando todo mês, né, para você divulgar os produtos delas. Não é interessante para você se posicionar sobre um tema polêmico. Não é interessante para você, como atleta, estar questionando ali, né, uma decisão do governo, né, tá fazendo ali uma crítica social mais dura, porque isso pode ter uma consequência muito ruim para a sua carreira. Você pode perder patrocínio. Bom, hoje em dia também é muito os seguidores que cada atleta tem, né, nas redes sociais, né? E bom, claro, os atletas podem também não estarem muito preocupados com essas questões sociais, e o que eles querem ali é simplesmente maximizar, né, os seus lucros, os seus ganhos. Isso varia muito de país para país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, nos últimos anos, a gente teve no esporte profissional protestos políticos muito fortes, sobretudo em questões raciais. Por exemplo, jogadores negros americanos, de futebol americano, né, que quando tocavam o hino dos Estados Unidos, eles se ajoelhavam. Eles não queriam ficar de pé durante o hino, em protesto contra a repressão dos movimentos negros, né, que estava acontecendo no país. O modo como o esporte americano se polarizou pró ou contra o Trump. Não é tanto o caso aqui no Brasil, né? Aqui o esporte é mais conservador politicamente, né? Mas são coisas que ocasionalmente podem acontecer. No âmbito das torcidas organizadas, pelo menos, né? A gente tem torcidas que são mais politizadas, que estão colocando, por exemplo, discussões sobre discriminação LGBT no futebol, em outros esportes. Ou a gente tem torcidas que estão, sei lá, que vão para o estádio com uma bandeira da Marielle, né? Então, isso entra na vida pública de várias maneiras, né? Mas aí depende de como cada atleta vai se posicionar. E para muitos deles, né, na medida em que o esporte virou um grande negócio, em que eles podem ganhar até muito mais com esse patrocínio das empresas do que propriamente com o salário deles como atletas, né? São escolhas éticas muito difíceis, né? Eles têm que pensar duas vezes antes do que eles vão fazer. Entendi. Obrigada, professor.
Mais perguntas? Mais comentários? Alguém que tem uma história para contar do seu envolvimento com a Copa, com as Olimpíadas, do que viu acontecer na cidade do Rio? Bom, ok, pessoal. Então a gente para hoje por aqui. Na semana que vem é feriado, né? É sexta-feira da Paixão. Então a gente só vai retomar daqui a 2 semanas. E aí vamos prosseguir ali. Se eu não me engano, a próxima aula é sobre internet e direitos humanos, né? Então paramos por aqui hoje. Vou colocar a aula no YouTube e continuamos a nossa conversa. Boa semana para vocês, um bom feriado e até o nosso retorno. Obrigada, professor.